Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma revisão nossa do Sensei da Aprovação. E hoje trataremos aqui sobre a revisão de PNFL. Trata-se de planejamento, normas, fiscalização e legislação. Então, meu nome é professor Rafael, sou o professor Rafael Goku, conhecido aí no mundo dos concursos como Goku Concurseiro. E aqui a gente faz a nossa revisão pelo nosso queridíssimo Sensei da Aprovação. Então, quem não nos segue ainda aí no Instagram, fica aqui a dica para vocês. Sigam-nos, @goku.concurseiro e @sensei da aprovação. A gente sempre vai trazer conteúdos para vocês, voltados aí aos concursos de engenharia, sobre legislação específica para concursos também. E a gente vai sempre tratar aí de novidades relacionadas ao mundo dos concursos da melhor forma possível, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos partir aqui para a nossa querida revisão. Pessoal, é importante deixar claro para vocês o seguinte: sempre que eu vou gravar uma revisão, gravar uma aula sobre determinado conteúdo, eu gosto de deixar claro assim: não há como esgotar o conteúdo em uma revisão. Seja essa revisão aí de meia hora, de 1 hora ou 2 horas, tanto faz. Por quê? Os conteúdos, mesmo que divididos ali no edital de forma separada, nas 4 sub-grandes áreas da engenharia, a gente não consegue esgotar o conteúdo. Então, o que a gente tenta trazer aqui para vocês? A gente tenta trazer as famosas apostas. Então, aquilo que a gente aposta que possa cair na prova, tá? Então, para o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, eu fiz minhas próprias apostas para a PNFL e trouxe os conteúdos aqui para vocês. Talvez vocês sintam falta de algum conteúdo que não vai estar, mas faz parte. É preciso que a gente feche um determinado nicho para que a gente possa partir para cima disso, certo? Então a gente vai tratar aqui sobre as ferramentas aplicadas ao gerenciamento de obras, a gente vai falar sobre fiscalização de obras públicas, a gente vai bater em cima também de orçamento, SINAP e a gente também vai bater em cima de legislação ambiental. É importante deixar claro e frisar que a Sebrasp ela tem gostado demais da parte de legislação ambiental, voltada à resolução CONAMA 237 de 87, a 001 de 86, a Lei de Crimes Ambientais. Então é importante que a gente tenha isso em mente, para que a gente vá para a prova preparado, levando em consideração aquilo que a banca gosta, aquilo que ela quer, certo? Lembrando que a Sebrasp é a melhor banca para concursos do Brasil e vocês vão estar bem servidos de uma boa revisão que bata em cima desse conteúdo que é recorrentemente cobrado pela banca, tá bom? Então vamos lá. De início, pessoal, a gente tem uma questãozinha aqui de 2025, que é uma questão do TRF6, e ela diz o seguinte: ó, no que se refere a planejamento e execução de rodovias, julguem o item a seguir. Então, ele diz assim: ó, no controle da execução do empreendimento, a apuração de um índice de desempenho de custo superior a 1 indica que o custo real foi menor do que aquele orçado para o trabalho realizado. E aí, talvez quem nunca viu análise de valor agregado, análise de viabilidade de valor agregado, possa estar voando, se perguntando sobre o que trata isso, o que é isso. Mas um aluno que se prepara, que estuda, que já faz muitas questões da Banca Sebrasp, com certeza conhece esses tópicos aqui, esses conteúdos. Como o nosso objetivo é revisar, a gente vai partir para uma revisãozinha teórica, certo? Durante toda a revisão, eu acho que eu trouxe somente 3 questões. E aproveitei uma questão para ir destrinchando os conteúdos dos próximos tópicos, digamos assim, que estão previstos no edital, tá? Então espero que vocês gostem dessa forma como foi feita a revisão, para a gente aproveitar da melhor maneira, certo? Pessoal, então fazendo uma revisãozinha aqui sobre o conteúdo, tá? Análise do valor agregado, análise de valor agregado, como eu gosto de falar, ela tem como base aí a curva dos valores acumulados no tempo, curva S. E aí a gente vai trabalhar em cima de basicamente 3 conceitos. A gente vai ter o custo planejado, o valor agregado e o custo real. Para que não fique uma coisa robótica, uma coisa simplesmente uma leitura do que está escrito no slide, vamos tentar traduzir o que seria isso. Um custo planejado ou previsto é aquele custo que foi orçado. Você, enquanto engenheiro civil, você, enquanto engenheiro aí, executor ou planejador, você vai fazer um orçamento para determinada obra. Você vai pegar ali a tabela SINAP, você vai pegar ali a OSSE, CINFRA, CETOP, dependendo do seu estado, e você vai fazer um orçamento. Digamos que seu orçamento, trabalhando em valores de rombo, valores arredondados aqui, ele deu 100 mil reais. Então, aquele valor de 100 mil reais, que foi o custo final do orçamento, já aplicado ali o BDI, é o custo orçado, é o custo planejado. Então,
Antes de iniciar a obra, quando eu fui licitar, o valor que eu tinha era esse. Beleza? Esse é o custo orçado, o custo planejado, o custo previsto. E aí, o que é o valor agregado? O valor agregado é o valor do trabalho realizado, ou seja, é o custo da medição. Como assim o custo da medição? É o custo daquilo que foi realmente feito, que foi executado. Digamos que dos 100 mil reais que foram planejados, conforme você fez o orçamento da sua planilha ali, com o uso dos bancos de dados, seja Sinap, seja Sinfra, seja CINFRA, seja IOSSE, CETOP, o que for, você usou 100 mil reais. Desses 100 mil reais, digamos que 20 mil reais estavam associados a fundações. E aí você foi, chegou ao local e mediu. Quando você mediu, bateu 20 mil reais. Ou seja, o valor orçado eram os 20 mil e o valor agregado, ou seja, o valor medido foi exatamente os 20 mil. Ou seja, o custo medido está batendo com o custo orçado. Beleza? O custo orçado do trabalho realizado é o valor agregado, ou seja, o valor agregado é o valor medido. E atentem-se a esse lance de medição. Vocês que vão trabalhar tanto na execução de obras públicas, quanto também na fiscalização de obras públicas, ou quanto na auditoria, que é o caso de vocês aqui do TCE Rio Grande do Norte, vocês têm que trabalhar muito em cima das medições. Então, o valor agregado é o valor medido. Professor, e o que é esse custo real aí, que às vezes aparece como CR? De que se trata isso aí? Então, o custo real, ele é o custo que de fato foi pago, tá? O que de fato foi pago ali. Então, digamos que eu tenha um valor que seria os 20 mil reais que foram os valores planejados, os 20 mil reais que foram ali os valores medidos, só que na hora de pagar, a administração pública pagou só 18 mil reais. Olha, o serviço ele foi executado, mas a administração pública pagou a menor. Só que aqui já é a análise mais aprofundada que a gente pode ver talvez em outro momento. O fato é que o custo planejado é o que eu falei para vocês, o valor agregado é o medido e o custo real é aquilo que foi pago, desembolsado, liquidado e que foi feito ali o pagamento para a empresa, tá? Então veja, fazendo uma revisão sobre o conteúdo aí, a gente tem o VP, VA e CR. O VP é o valor planejado, que é o valor orçado, aquele que foi planejado, como eu falei, da planilha orçamentária. O VA, que é o valor agregado, é o valor medido, ou seja, é o valor que foi verificado em loco. E o CR é o custo efetivo real, aquilo que de fato foi pago, tá? Que de fato foi pago. Aí para ajudar na memorização das equações, dos índices, aí eu sugeri essas dicas aqui, ó. Todas as equações começam com o valor agregado, elas utilizam o valor agregado. Professor, por quê? Veja, o que de fato vai fazer ali o manejo e deixar claro o que está acontecendo na obra vai ser o valor medido. Então, quando o fiscal chega e ele faz aquela medição do que foi executado de fato, é isso que vai balizar como que minha obra vai estar. Se ela vai estar mais rápida, se ela vai estar mais devagar, se ela vai estar mais cara, se ela vai estar mais barata. Então, o valor agregado ele sempre vai estar presente, certo? Então, o valor agregado ele sempre está no numerador, no índice, e em primeiro lugar nas variações. Ou seja, a medição, o valor medido, ele sempre vai estar presente, seja no numerador, nos índices, ou em primeiro lugar nas variações. Os valores absolutos representam variações e são relativos aos índices, certo? Levem esses conceitos aí para a nossa querida prova. Perceba o seguinte, ó, note que, como foi dito inicialmente no primeiro slide, a análise do valor agregado é feita tendo como base a curva S. A gente vai revisar a curva S mais na frente, mas eu trago aqui uma representaçãozinha para vocês. Então, a curva S ela vai fazer esse acumulado ao longo do tempo em relação àquilo que é feito. Aqui na análise do valor agregado, eu vou trazer os valores, certo? E vou trazer também o tempo, as despesas acumuladas em relação ao tempo. Então, perceba o seguinte, ó, eu vou ter o VA, o VP e o CR, onde o VA, como a gente falou, é o custo orçado planejado, ou seja, aquilo que foi elaborado na planilha. O VP, que eu vou ter aí o valor, o VA é o valor agregado, na verdade, que trata-se do que foi medido. O VP é o valor planejado, aquilo que foi colocado na planilha, e o CR é o custo real do trabalho realizado, ou seja, aquilo que foi pago, tá? Então, perceba o seguinte, ó, que eu vou ter diferenciações aí entre o valor planejado e o valor agregado. E vou ter também entre o custo realizado e o valor planejado. E fazendo essas associações, eu posso perceber um índice de prazo, um índice de custo, variação de custo e uma variação de prazo. Então vamos lá. O índice de prazo, como a gente falou inicialmente, a gente vai ter sempre o valor agregado no numerador, nos índices e nas variações ali como o primeiro da equação.
O índice de prazo, eu vou ter um valor agregado dividido pelo valor planejado, que é o índice de desempenho de prazo. O índice de desempenho de custo, eu vou ter o valor agregado dividido pelo custo real. A variação de custo, eu tenho um valor agregado menos o custo real. E o de prazo, o valor agregado menos o valor planejado. Perceba o seguinte, ó, quando eu tratar de prazo, eu vou associar valor agregado com planejado. É o índice de desempenho de prazo, é o valor agregado com planejado. É uma variação de prazo, eu também vou pegar o agregado com o planejado. Tá? Quando se tratar de custo, nesse caso, sempre que falar de custo, é só lembrar do custo real, que é o CR. Então, sempre eu vou ter o valor agregado. Quando se tratar de prazo, eu vou associar com o valor planejado. Sempre eu vou ter o valor agregado e quando se tratar de custo, eu vou associar o custo. Dessa maneira, você consegue decorar as equações e consegue levar isso bem para a prova. Tá? Então, essa é a nossa pequena análisezinha aí. E aí a gente tem aqui algumas observações. Né? O índice de prazo maior que 1 indica que o cronograma está adiantado. Opa! O que é um índice de prazo maior que 1? Significa dizer o seguinte, ó, aqui, o índice de prazo, quer dizer que o que eu medi, quando ele é maior que 1, o que eu medi está maior do que foi planejado, ou seja, está adiantado, né? Ou seja, está adiantado. O cara fez mais na obra do que era para ele ter feito. O índice de desempenho de prazo foi maior que 1, tá? É só ver, ó. Se o que eu medi está acima do planejado, significa dizer que eu fiz mais. Se eu fiz mais, significa dizer que está adiantada a minha obra. Quando eu tenho um índice de custo menor que 1, o que é o meu índice de custo, o IDC? O índice de custo menor que 1 significa dizer que aquele valorzinho ali agregado, ele foi maior do que o valor pago, né? Aí, ó, o menor que 1, exatamente. Então, o valor agregado, ele foi maior que o planejado. Indica que o custo real foi maior que o custo daquilo que foi agregado, executado, tá? Que é o que a gente tem aqui na nossa equação, certo? E aí eu tenho aqui as minhas equações. Ó. Eu vou ter um IDP maior que 1, quer dizer que o projeto está adiantado. Quando eu tiver um IDP igual a 1, o projeto está igual ao prazo previsto. E quando o IDP for menor que 1, significa dizer que o projeto está atrasado. E quando eu vou trabalhar com os índices de custo e desempenho de custo? Quando o índice de desempenho de custo é maior que 1, o projeto está mais barato. Igual a 1 é igual ao orçado, e quando ele for menor que 1, significa dizer que o projeto está mais caro, certo? Então, basicamente, seria isso aí. Tendo como resposta aqui, a resposta aqui seria o certo, né? Então, no controle da execução do empreendimento, a apuração de desempenho de custo superior indica que o custo real foi menor que aquilo orçado para o realizado. Beleza? Então, espero que essa mini revisãozinha aí de índice de desempenho de custo e de análise de valor agregado tenha ajudado na elucidação, certo? E aí, pessoal, agora a gente vai tratar sobre uma série de ferramentas aplicadas ao gerenciamento e controle de obras. Então, a Sebrasp, ela trouxe algumas questões nos últimos anos sobre linha de balanço. Eu fiz, como eu falei para vocês, optei por não trazer essa sequência de questões para não ficar um slide tão grande, para que a gente pudesse de fato focar aqui na teoria, tá? Mas, reitero, todas as questões aqui, todos os tópicos trazidos foram levados em consideração ali o que foram trazidos nas questões dos últimos anos. Então, o que é a linha de balanço também? Sem ler demais aqui o nosso slide. A linha de balanço nada mais é do que uma técnica que está associada ao gerenciamento de obras em atividades que são repetitivas. Então, faz o seguinte, ó, falou em linha de balanço, lembrar de atividades repetitivas. Professor, o que seriam atividades repetitivas? Vamos imaginar o seguinte, quais são as obras que são feitas, os serviços que são executados, que são recorrentemente repetidos? Vamos lá. Eu vou ter, por exemplo, a construção de um conjunto habitacional. Digamos que aqui na cidade de São Luís a gente vai fazer um conjunto habitacional, aqui na zona rural, onde a gente vai executar 1000 casas. Perceba o seguinte, ó, vários e vários serviços vão ser repetidos diversas vezes nessas 1000 casas. Professor, quer dizer então que o serviço de reboco vai ser feito várias e várias vezes durante, claro, obviamente, em todas as casas. O serviço de chapisco, reboco, de embolso, reboco. Então, todos os serviços associados a isso, que são inúmeras vezes repetidas, estão associados a uma linha de balanço, certo? Então, quando eu vou fazer aí serviços repetitivos, como por exemplo em estradas, digamos que eu vá fazer aí a aplicação de um revestimento asfáltico, um TSD, um CBUQ.
eu vou ter aí 50 quilômetros de asfalto para fazer nessa estrada. Então perceba que ao longo de todos os metros e os quilômetros eu vou fazer o mesmo serviço. Então a linha de balanço ela está associada aos serviços repetitivos, tá? Repetitivos, não esqueçam disso. E aí que a gente traz como exemplo o serviço de revestimento de parede, que é muito utilizado ao longo de todas as unidades em um conjunto habitacional, ou em pavimento de um edifício. Eu falei do conjunto habitacional, isso já foi objeto de questão de prova, chamo a atenção de vocês para isso, presta atenção aqui. E também em relação aos pavimentos de um edifício. Exemplo, digamos que você está ali na orla de João Pessoa, ali com vários e vários prédios que eu vou ter aí, sei lá, 20, 25, 15 pavimentos. Ao executar os serviços, em todos os pavimentos, os serviços vão ser repetitivos. Então, isso cabe à técnica da linha de balanço, certo? Fica a dica aí para você. E vai cair na prova de vocês, pode ter certeza. Então, a linha de balanço, ela significa dizer o seguinte, pessoal, que graficamente ela dita o ritmo de produção de uma atividade. Presta atenção nisso aqui. Graficamente ela dita o ritmo de produção de uma atividade. Então, quanto mais íngreme a reta, maior vai ser a sua produtividade. Se eu afirmo que quanto mais íngreme a reta, maior vai ser a sua produtividade, significa dizer o seguinte, que a inclinação da linha define a produtividade. Então, pela linha de balanço, pode-se inferir graficamente quando o serviço está executado em cada unidade de obra. Tá? Então, pessoal, essa seria a definição aí da linha de balanço. Eu chamo a atenção aqui no segundo parágrafo que diz assim, ó, a técnica da linha de balanço baseia-se na premissa de uma taxa uniforme de produção por atividade, ou seja, o avanço da atividade é considerado linear. A inclinação da linha define a produtividade, e isso já caiu também, e chama a atenção mais uma vez, presta muita atenção que isso vai cair de novo, tá? Então, pela linha de balanço, pode-se inferir graficamente quando o serviço será executado em cada unidade de obra, beleza? Eu trouxe aqui uma questãozinha, que foi um print aqui que eu tirei dos meus resumos, que eu achei bem interessante trazer para vocês na revisão. Ele fala o seguinte, acerca dessas metodologias e suas aplicações, assinale a alternativa correta. Não vou nem ler o enunciado. Linha de balanço, técnica empregada em projetos de natureza repetitiva, como conjuntos habitacionais, edifício de múltiplos pavimentos e construções de estradas. Veja, note, perceba. Foi exatamente isso que a gente trouxe aqui no nosso resuminho, tá? Então, atividades repetitivas, atividades que têm aí a sua característica de se repetir continuamente ali ao longo do tempo para que seja chegada à sua finalidade. E lembrando mais uma vez que a inclinação da linha define a produtividade. Se você errar isso aqui lá na prova, não foi por falta de aviso. Beleza, pessoal? Então é isso. Associado a isso, outra questãozinha também que vem caindo muito na Sebrasp é em relação à apropriação de serviços, a apropriação de custos. E quem trabalha com orçamento de obra, quem trabalha com proposta de orçamento de obras, sabe muito bem do que se trata. Seguinte, professor, o que é essa apropriação de serviços? Sem a gente ler demais, sem a gente ir muito a fundo em relação a isso aqui, ao texto. A apropriação é você medir quanto que seria a produtividade, ou seja, qual é o índice ali de uma equipe para executar determinado serviço. Vou dar um exemplo. Digamos que lá no SINAP, ele me diga em um índice lá de uma produtividade de um pedreiro, que o pedreiro demore meia hora para fazer 1 metro quadrado de reboco. Isso é o que foi levado em consideração a mediana do que foi apurado ali no SINAP, levando em consideração a pesquisa do IBGE, beleza? E isso é a produtividade do que está ali no SINAP. Mas digamos o seguinte, eu sou empreiteiro e eu tenho uma equipe muito boa. Eu tenho uma galera que trabalha muito bem e que trabalha rápido. Então veja, se o cara demorou meia hora lá no SINAP para fazer 1 metro quadrado de reboco, e digamos que o carinha da minha equipe lá, o pedreiro, ele demorou só 20 minutos, então eu fiz a apropriação e vi qual que é a minha produtividade. Então a minha produtividade ela é maior. Então veja, eu tenho a apropriação quando eu sei qual é a obtenção dos índices reais de produção. Uma coisa é o que o SINAP está dizendo ali. O SINAP está dizendo que o cara faz 1 metro quadrado de reboco em meia hora. Só que o cara da minha equipe, eu tive lá, eu marquei o tempo do início ao fim, e ele fez em 20 minutos. O que é a apropriação de custo? Nada mais é do que a medição aí da produtividade daquele serviço em loco, na realidade da obra. Então,
ali, eu fui lá e vi e medi. Pô, o cara fez em 20 minutos. O que é a apropriação? É o ir ver de fato o que é feito em determinado tempo, ou seja, a obtenção dos índices reais de produção, tá? Essa é a explicação. E aí, como continua aqui no texto, é assim, os custos unitários de referência são ajustados de acordo com a realidade de produção de cada empresa. Digamos que lá na licitação, lá na composição de custo unitário, eu fui ver o índice, e aí lá está dizendo que para colocar 1 metro quadrado de telha cerâmica, o cara vai gastar aí, sei lá, 1 hora. E aí todo o orçamento da administração pública foi feito em cima disso. Só que o meu carinha, ele não coloca em 1 hora, ele coloca em meia hora. Significa dizer que eu vou produzir mais, ou basicamente o dobro, e aí eu posso colocar um preço melhor, ou seja, eu vou ajustar o meu preço para a licitação, para que assim eu possa concorrer, ser mais competitivo e ganhar aquela licitação e poder executar o serviço. Essa é uma das funções da apropriação de serviços. Espero que também tenha ficado claro, tanto aos senhores quanto também às senhoras. Além disso, pessoal, eu trouxe aqui também a estrutura analítica de projeto, a famosa EAP. Já estou vendo que faltou um CAzinho ali, que é a imagem comigo. Então, também, sem ler demais, o que seria uma estrutura analítica de projeto? EAP. A estrutura analítica de projeto, pessoal, nada mais é do que você destrinchar como que vai ser a execução daquele serviço. Então, você vai pegar um serviço grande e vai destrinchar em subserviços e depois em serviços ainda menores. Então, a estrutura analítica de projeto, ela vai pegar, por exemplo, a construção de uma casa e vai dividir. Como que eu vou fazer a construção dessa casa? Eu vou ter aqui na infraestrutura e na superestrutura. O que é a infraestrutura? Eu vou ter que fazer aqui uma sondagem, eu vou ter que fazer aqui um serviço de fundações, por exemplo. Depois que eu faço a sondagem e as fundações, eu vou partir para o quê? Para a superestrutura. Eu vou ter que elevar as paredes. Aí depois que eu elevar as paredes, né, que no caso seriam as alvenarias, aí eu vou fazer a parte dos revestimentos, aí depois eu tenho que fazer a parte da pintura. Em relação às instalações, eu vou ter que ter as instalações ali completas, por assim se dizer. Então eu vou ter que ter instalações hidrossanitárias, onde entra a instalação de água fria, de esgoto. Eu vou ter a instalação de águas pluviais. Aí eu vou ter a instalação elétrica, tá? Se for o caso, eu vou ter uma instalação de combate a incêndio e eu vou destrinchando tudo que eu preciso fazer. Então, progressivamente, eu vou desmembrando em unidades menores aquilo que é grande e que eu preciso fazer. Então, a estrutura analítica de projeto é isso, é a decomposição dos serviços para que eu possa ter uma melhor visualização daquilo que eu preciso fazer. Então, com base nisso, quando eu destrincho isso e faço esse desmembramento, eu consigo entender quais são os serviços que eu vou precisar fazer. Quando eu consigo entender quais são os serviços que eu preciso fazer, aí eu já posso fazer uma interconexão entre esses serviços. E, com base nisso, eu desenvolvo outras ferramentas. Tá? Então, com base na EAP, que é a estrutura analítica de projeto, o que eu vou ter? Eu vou ter um cronograma físico. Eu posso ter aí o cronograma físico-financeiro, porque eu vou ter ali as atividades, e posso ter a associação da evolução física da atividade com também os valores da atividade. O diagrama de Gantt, que nada mais é do que a distribuição física dessas atividades, onde não envolve o físico, o financeiro, e também a linha de balanço, ou seja, de acordo com o que eu tenho destrinchado, desmembrado ali em relação ao meu projeto, eu vou distribuir, eu vou fazer essa associação, tá? Então, a estrutura analítica de projeto nada mais é que isso. Professor, qual seria uma forma interessante de eu saber identificar, para que eu possa saber disso na hora da prova? Olhe para essa imagem aqui do nosso slide e lembre, é o destrinchamento, entre aspas, da atividade, onde eu vou pegar essa atividade e vou fazer a decomposição, certo? Essa é a nossa querida estrutura analítica de projeto, EAP, tá? E aqui a gente chega num grande assunto que por vezes ele pode ser vilão, por vezes ele pode ser também um queridinho da galera, que é o PERT CPM. Tem outra banca aí que adora muito esse conteúdo, chamada FGV. A FCC também, a VUNESP. Mas a FGV adora, assim, com farinha. Mas a Sebrasp, ela tem uma pegada um pouco mais light, digamos assim. E é mais voltada à parte conteudista. Não é muito em relação ao cálculo, para você fazer cálculo de valor, caminho crítico e tudo mais, não. Mas a gente precisa saber o que é e de que trata essa teoria aí da nosso PERT CPM. Então vamos lá. O PERT CPM é uma técnica que é a junção de duas técnicas. O PERT, que é a técnica voltada aí à análise probabilística, e o CPM, que é determinística. Eu trouxe até um mnemônicozinho para a gente aprender daqui a pouco aqui
mas vamos por partes, né? Então, pessoal, ó, o PERT, como ele trata de uma técnica de avaliação e revisão de programas, ela é uma técnica probabilística. Por se tratar de uma técnica probabilística e muito associada a nós, engenheiros, ela trabalha também com a pior hipótese. Então, eu vou trabalhar com 3 prazos. Eu tenho o pessimista, que seria o prazo aí máximo a acontecer. Eu tenho o otimista, que é o prazo mínimo que pode acontecer, e o prazo médio, que é o prazo normal. Eu, particularmente, na minha vida, sempre trabalho com a pior hipótese. Fui ensinado assim lá na Universidade Estadual do Piauí, onde estudei, e a gente sempre tem que trabalhar com a pior hipótese. E qual é a pior hipótese? A mais negativa, a pessimista. É o que demora mais tempo. Né? Então, isso está muito associado ao caminho crítico, que a gente vai ver mais na frente ali. O que eu quero que você aprenda disso aqui do PERT? É que ele trabalha com os 3 tempos, o pessimista, o otimista e o normal, que seria o mediano, tá? Então, como que eu faço esse cálculo aí? O tempo, ele vai ser o A mais 4M mais B dividido por C. É como se fosse uma média ponderada. O A vai ser o prazo mínimo, o M, o normal, o B seria o máximo, o 4 está relacionado ao peso do tempo médio e eu vou dividir por 6, certo? E aí, ó, por causa desse tratamento estatístico, o PERT é chamado de probabilístico. PERT, lembra, PERT probabilístico, certo? E o CPM, o que é o CPM? O CPM, ele vai ser determinístico. Nesse caso, eu não vou tratar de probabilidade, eu vou tratar de determinação. Eu vou fazer a leiturinha do texto aqui para ajudar um pouco na contextualização. Né? Então, a técnica CPM ela foi desenvolvida em 57 por uma empresa de produtos químicos, que ao expandir o seu parque fabril, resolveu planejar suas obras por meio de técnica de redes. Veja, redes, que é o que a gente vê na rede perto de CPM. Considerando para as atividades e durações obtidas em projetos muito semelhantes, executados por ela anteriormente. Ou seja, leva em consideração o histórico anterior para ter aí essa noção de como que vai ser e quando que vai ser cada atividade. Assim, para uma dada atividade, a empresa possui em seus arquivos o prazo e as condições que foi executada, possibilitando a elaboração da rede com uma única determinação de prazo para cada atividade. Ou seja, para cada atividade da rede, eu vou ter um único prazo. Eu não vou ter 2 prazos para uma atividade. Por causa disso, o CPM é chamado de determinístico, ou seja, determina-se um único prazo para uma atividade. Certo? CPM determinístico. Professor, e como é que fica mais fácil da gente entender isso aí? O PERT, como eu falei, começa com P, chama aí de probabilístico. O CPM tem um M no meio. Aí você vai decorar o seguinte, determinístico, tem um M de CPM, tá? E também tem o princípio da exclusão. Se o PERT é probabilístico, por consequência, o CPM é determinístico, porque são 2. Se um é, o outro não é, tá? Quem é de exatas gosta muito dessas associações, eu acho bem bacana. Então, pessoal, ó, o caminho crítico, que é um dos nossos conceitos associados aí ao PERT, que cai demais, muito, ele nada mais é do que a sequência de atividades compreendidas entre o início e o fim da rede, que apresentam folga zero. E o que é uma folga zero? Significa dizer que nenhuma atividade daquele caminho pode atrasar, porque se atrasar, vai atrasar o projeto, certo? Ou seja, a pior hipótese possível em um projeto é a atividade do caminho crítico, a sequência de atividades do caminho crítico. Então, digamos, existem outros caminhos, mas o caminho mais longo, o caminho pior, digamos assim, é o caminho crítico. E nenhuma dessas atividades pode atrasar. Professor, significa dizer que as outras atividades da rede podem atrasar? Se ela não estiver compreendida no caminho crítico, pode, não tem nenhum problema. O que não pode atrasar é essa sequência das atividades do caminho crítico. Então, às vezes você tem folga de atividade aí. Não vou trabalhar com quantitativos nem com índice, mas, por exemplo, de 3, de 4, de 5, de 6, dependendo do projeto. Pode atrasar essas atividades? Podem atrasar? Podem. Qual atividade que não pode atrasar? Uma atividade que esteja compreendida entre o início e o fim do caminho crítico, certo? Por quê? Porque o caminho crítico ele tem uma folga zero. Outra pergunta que sempre vem também, professor, então quer dizer que eu posso ter mais de um caminho crítico na minha rede? Eu posso ter mais de um caminho crítico na minha rede. Desde que a soma das atividades do meu caminho elas sejam iguais. Então, digamos que o meu caminho crítico ele vai somar a atividade de 3, 4, 5, 7. Digamos que bateu aí 20. A soma do tempo de todas as atividades em um caminho crítico chamado de A.
Ah, professor, e um caminho crítico de B, onde as minhas outras atividades sejam 7, 9, 3, tal. Desde que some também os 20, eu também vou ter outro caminho crítico, você também vai ter outro caminho crítico, tá? Então, o caminho crítico, são dois caminhos críticos, digamos assim, porém, contudo, todavia, no entanto, eles têm a mesma duração, tá? A mesma duração. Isso foi tirado, se não me engano, do Aldo Dorematos, essa informação. Então é isso. Ah, outra ferramenta também muito utilizada aqui no planejamento e controle de obras é a famosa curva ABC. Você que vai ser auditor, você aí que está do outro lado da tela, você tem que dominar isso aqui com uma maestria absoluta, tá? Absoluta. Professor, como que funciona a curva ABC e por que ela é importante para a auditoria? Porque geralmente os auditores, eles não vão auditar todos os elementos presentes numa planilha, em determinado serviço. Eles vão para aqueles mais importantes. Para isso, é necessário que eles lancem mão de ferramentas que vão ajudar nisso. E a curva ABC está muito associada a isso. Veja, a curva ABC foi cobrada em provas discursivas de tribunais de contas. Eu digo isso porque lembro bem que caiu, se eu não estou enganado, no TCE Paraná. E foi a questão que envolvia um parecer técnico. Então, você que está se preparando para isso, e foi Sebrasp, você que está se preparando para isso, para uma atividade de controle, é inegável que você tem que dominar a curva ABC, certo? Então, o que é a curva ABC? Né? A curva ABC nada mais é do que uma curva que eu vou ter três faixas de divisão dos itens que vão estar associados aos valores. Então, ela é utilizada para identificar a amostra de itens de maior importância ou impacto, que vão merecer um tratamento diferenciado. Tá? Ela leva em consideração ali o princípio de Pareto, que são os poucos significativos e muitos significantes, não é isso? Princípio de Pareto. Então, muitos significados, poucos significativos, mas trocando em miúdos, o que funciona dizer isso aqui? Que 20% dos itens do projeto corresponde a 80% do valor total. Então, são poucos itens, mas que têm um valor significativo para o meu orçamento, tá? Então, você faz isso aqui, por exemplo, no Excel, você tem outras ferramentas que fazem isso aqui, mas você vai concentrar os seus esforços na curva ABC. Geralmente, em ferramentas de planejamento, para quem vai fazer orçamento de obras, para quem vai tratar aí de um projeto básico, quem vai tratar aí de uma contratação da administração pública trabalha com isso. E o pessoal também que é contratado pela administração pública vai ter acesso à curva ABC para fazer o planejamento de compras dos materiais, para fazer o planejamento aí em relação aos serviços, da mão de obra que vai ser colocada ali para aquele trabalho que vai ser feito. Tá? Então, a curva ABC ela tem essa importância. Professor, qual seria uma dica para que eu aprenda a curva ABC? Veja, se você sabe que 20% dos itens corresponde a 80% do total, então vamos fazer o seguinte, ó. Me falta quanto, então? De 100% eu tenho 20. Então me falta 80, né? Me falta 80. Perceba que a curva C, a parte C da curva é que tem mais itens. Ela tem metade dos itens. Você vai decorar que 50% dos itens estão na faixa C. E eles correspondem a só 5% dos valores totais. Aí me falta, por exclusão também, a faixa B. Então, na faixa B eu vou ter 30% dos itens e 15% do valor total. Então, se você já sabe do princípio de Pareto e manja do princípio de Pareto, você sabe que é 80-20, ou seja, 20% dos itens corresponde a 80% do valor total. Aí você vai lá para a faixa Z que o Goku falou. 50% dos itens corresponde a 5% do valor total. Me falta 30% dos itens em B e 15% do valor total. Assim eu fecho a conta e passo a régua, beleza? Assim que você vai aprender a curva ABC. As faixas elas também podem ser representadas em formato de percentual acumulado. Isso aqui é muito importante, isso aqui já caiu na FGV, acho que mais de uma vez, e não é de se admirar que caia também na Sebrasp. Quando eu tenho essa curva com esse percentual acumulado aí, eu tenho que olhar o seguinte, ó, o valor ele está aqui no eixo vertical e a quantidade de itens vai estar na horizontal. Perceba que é o seguinte, ó, 20% dos itens na faixa A corresponde a 80% dos valores. Aí eu vou pegando um acumulado. Ó. Aí eu tenho do 20 ao 50, ou seja, 30% dos itens correspondem a 15% dos valores. Por quê? Porque vai variar ali de 80% a 95%. Não é isso? E aí a quantidade significativa de itens, mas pouco significante, que é onde vem lá a história do princípio Pareto, né? Eu vou ter que de 50% a 100% dos itens só correspondem a 5%
do valor, ou seja, variando ali de 95% a 100%, tá? Então, essa aí é a informação que a gente traz para vocês em relação à curva ABC, beleza? Pessoal, essa é a informação que a gente tem em relação à curva ABC. Não esqueça, não esqueça. Ela é muito importante nas atividades de auditoria. Ela é muito importante para que você faça uma análise de um orçamento, de valores significativos, principalmente quando você vai trabalhar com uma quantidade muito grande de itens. Você tem que focar a sua atenção naquilo que merece um tratamento diferenciado. E você, como futuro auditor do TCE Rio Grande do Norte, vai trabalhar com isso aqui, tá bom? Se cair na discursivinha lá também, cai para dentro, vamos para cima. E é isso. E aí, pessoal, a gente chega também aqui na nossa querida curva S. É mais uma ferramenta aí que a gente utiliza no gerenciamento de obras, tá? Vamos lá, professor, o que é a curva S? O que é essa curva S? Como o próprio nome já diz, é uma curva que tem um formato de S, né? E ela está muito associada à curva de acumulação. Ela é uma curva de acumulação. Lembra quando a gente falou de análise de valor agregado? A gente falou de análise de valor agregado e que a análise de valor agregado é feita em relação à curva S daqueles valores, o valor planejado, o valor agregado e do custo real. Então, a curva S, ela vai ter esse formato em S, porque ele vai fazer esse acompanhamento periódico da evolução de uma variável. E aqui já entra alguns conceitos muito interessantes para levar para a prova. Ah, professor, qual é essa variável? Ela pode ser os custos, ou seja, os valores, pode ser a quantidade de produção que foi feita, pode ser os insumos, tá? Então, a curva S vai estar muito associada a essa acumulação em relação a esses itens. Seja em relação aos valores, seja em relação a homem-hora, seja em relação à quantidade de produção, tudo isso. Se alguma questão falar que a curva S está associada somente à evolução de valores, você já pode marcar errado de cara, porque não é somente os valores. Não são somente os valores. Também vou ter a quantidade de produção e vou ter outros itens, beleza? Eu trouxe um pequeno resuminho aqui pra gente. Então ela é uma curva única, que mostra o desenvolvimento do projeto do começo ao fim, é aplicável aos projetos simples e pequenos, permite visualizar o parâmetro acumulado, trabalho ou custo em qualquer época do projeto. Aplica-se detalhamento de engenharia por homem-hora, como eu falei para vocês no slide anterior, homem-hora, quantidade de serviço executado, uso de recursos ou valores monetários. É uma ótima ferramenta de controle em relação ao que foi previsto e o que foi realizado, certo? Isso aqui, pessoal, a gente trata muito disso em relação aos valores, para a gente fazer um gerenciamento do tempo da execução de um serviço, por exemplo. Ah, estava previsto que um cronograma ia demorar 3 meses para ser executado um serviço. E aí, no final do primeiro mês, eu chego lá e eu deveria ter, sei lá, 33% deveria ter sido executado. Só um exemplo. Aí eu chego no final do primeiro mês e só foi executado 10%. Então você consegue prever que aquele prazo vai furar. E aí você faz essa comparação sobre o que foi previsto com o que foi realizado. Agora, digamos que você chega lá, foram 3 meses previstos, chega no final do primeiro mês, o cara já fez mais da metade, então infere-se que esse serviço ele vai ser feito e executado no prazo. Tá? Então, você consegue fazer essa associação. É de fácil leitura e permite apresentação rápida de evolução do projeto, certo? A curva S, ela consiste na representação gráfica dos custos, já falei sobre isso. Mas a outra informação que eu queria trazer é essa daqui, ó. O nome deriva do formato de uma curva similar à letra S, achatada no início e no término. E ela é inclinada na parte intermediária. Produzido por um projeto que se inicia lentamente, ele acelera e depois ele reduz o ritmo. Então ele inicia lentamente, ele acelera e depois reduz o ritmo. Isso forma a nossa querida curva S, certo? Por isso o nível de atividade de um projeto tipicamente se assemelha a uma curva de distribuição normal, também chamada de curva de Gauss. Pessoal, essa informação é a informação chave ouro, que ela cai muito nas provas e às vezes o pessoal esquece. Então ela se assemelha muito a uma curva de distribuição normal, que é a curva de Gauss. E está aqui, ó. Eu tenho um valor acumulado e eu vou ter a minha configuração da curva S. Eu começo lentamente, aí eu dou aquela guinada e depois eu vou decaindo de novo, certo? Então essas são as informações relacionadas à curva S, tá? E aí, finalizando aí a revisãozinha sobre as ferramentas de planejamento e controle de obras, a gente tem como gabarito certo aqui, né, que é aquela questãozinha lá daquela hora que eu trouxe para vocês. Sensei da aprovação passando para mandar um abraço e dizer que é hora de eu tomar minha água e dizer também para vocês não esquecerem de se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, está moscando, se inscreva. Assista às nossas revisões, assista aos nossos vídeos.
Se inscreva também no nosso Instagram, ou siga-nos no Instagram, @goku.conselho e @sensei da aprovação. Partamos agora para mais uma questão, onde agora a gente vai entrar aqui em fiscalização de obras públicas. Essa questãozinha, pessoal, é uma questãozinha aí de 2026 do TCE Minas Gerais. Um projetinho aí show de bola e um concurso espetacular, tá? Não podia ser diferente, a banca foi a banca Sebrasp, reitera a melhor do Brasil, e vamos para a análise. Aqui a gente vai trazer vários conceitos e eu aproveitei essa questão para fazer a revisão de fiscalização de obras públicas. Perceba, a gente já fez a parte de planejamento e controle, agora a gente vai para a fiscalização. Depois a gente pega ali normas e legislação que engloba a parte da legislação ambiental, que foi a nossa escolha e que certamente vai estar lá na sua prova. Vamos lá, presta atenção aí. No que concerne ao acompanhamento da aplicação de recursos públicos em obra de engenharia, assinale a opção correta. O dano provocado ao patrimônio da administração pela medição de serviço de engenharia em quantidades superiores à que foi executado configura sobrepreço. E aí, é sobrepreço ou é superfaturamento? Você saberia me dizer qual é a diferença entre sobrepreço e superfaturamento, levando em consideração a Lei 14.133 de 2021? Se fosse uma prova discursiva, você saberia escorrer? Lembrando que caiu isso, se eu não me engano, foi no TRF6, na discursiva, para discorrer a diferença entre sobrepreço e superfaturamento. A gente vai tratar sobre isso. A letra B diz: no regime de execução por contratação semi-integrada, é permitida a medição dos serviços com base nos quantitativos e nos preços unitários. E aí? Se é uma contratação semi-integrada, a minha execução não é por preço global? Se é por preço global, eu posso fazer medição por preço unitário? Posso ou não? Ah, professor, acho que não pode. Por quê? Justifique. Vamos deixar guardado aí. A letra C. A previsão de índice de reajustamento de preços no edital é obrigatória, independentemente do prazo de duração do contrato. Ah, professor, mas digamos que meu contrato só é de 2 meses, ó. Eu vou fazer uma pintura de um prédio. E aí meu contrato lá só é de 2 meses. Ainda assim eu vou ter que ter um índice de reajustamento? Meu caro aluno, perceba o seguinte: as condições são totalmente adversas às nossas vontades. Você que é adulto já deve ter percebido isso. Então, o contrato deveria ser de 2 meses, mas houve uma mudança na administração pública. E aí eu vou ter que trocar o pessoal de sala, eu vou demorar às vezes 3, 4, 5 meses. Houve a interdição do prédio. Houve um problema em atraso, houve várias outras coisas. Esse contrato, ele foi assinado aí depois que essa planilha de preço foi formada há muito tempo. Então, deixa a letra C em stand-by, mas vá pegando o fio da meada do que eu estou lhe dizendo. E reitero, presta atenção aqui e vamos continuar. A data do reajustamento contratual deve ser vinculada à data limite da apresentação das propostas. Ah, professor, lá na Lei 8666 de 93 era assim. Era. Ninguém falou que não era. Mas essa questão não trata de 8666, trata-se de 14.133 de 2021, tá? Então, presta muita atenção nisso. O que reduz problemas decorrentes de orçamentos estimativos desatualizados. Em parte é verdade, mas a gente não trata da apresentação das propostas. Trata-se da data do orçamento estimado pela administração pública. A letra D está errada, eu já trouxe aqui o ouro para vocês, mas vamos partir para a letra E. O pagamento antecipado parcial ou total relativo a parcelas contratuais vinculadas a fornecimento de bens, a execução de obras ou a prestação de serviços, em qualquer hipótese é vedado. Muito cuidado, meu aluno, com essa história de em qualquer hipótese. Na engenharia, assim como no direito, essa história de sempre, em qualquer hipótese, é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque o que você precisa ter é uma cautela e analisar de fato caso a caso, principalmente quando se trata de lei. Então, essa história de sempre, em qualquer hipótese, toda vez, não, pera aí, bota o pé no freio e vamos partir agora para a análise de cada um dos itens. Reitero, a próxima parte dos nossos slides pode ser uma parte um pouco grande. A gente vai fazer uma revisãozinha de Lei 14.133 de 2021, a gente vai fazer uma revisãozinha de fiscalização de obras públicas, mas eu acho que é de extrema importância. Essa revisão ela serve para revisar aquilo que você já sabe. E essa é a nossa função aqui enquanto professor, enquanto explicador e facilitador do saber, tá bom? Vamos lá, pessoal, perceba o seguinte, ó. Para eu não fazer também a leitura do slide cara a cara,
Vamos trazer aqui uma situaçãozinha, que é a situação que sempre que eu dou aula de licitações e contratos voltados à aplicação de obras públicas e engenharia civil, eu digo assim, todas as vezes que eu tiver tratando de orçamento e que a obra ainda não começou, ou então na iminência da obra começar, eu estou tratando de sobrepreço, certo? Eu estou tratando de sobrepreço. A partir do momento que a obra começou, a partir do momento que foi colocado ali o primeiro saquinho de cimento e que aconteceu alguma coisa errada, aí você vai estar tratando de superfaturamento, beleza? Então, o sobrepreço é na fase de planejamento até eu iniciar a minha obra, sobrepreço. A partir do momento que eu inicio a obra, tem coisa errada, é o quê? Superfaturamento, tá? O superfaturamento não é só eu pagar mais, não. Não é isso. Vocês vão ver já já. E o sobrepreço? O sobrepreço, o nome, é um nome bem bacana e é um nome que traz de fato ali uma associação ao que é isso, o que é sobrepreço. É um preço maior. É um preço maior. O sobrepreço, ele pode ser dividido em duas vertentes aí. Eu vou ter o sobrepreço unitário e vou ter o sobrepreço global. O que é o sobrepreço unitário? Ele ocorre quando o preço unitário de um serviço está acima do preço unitário de referência. Professor, o senhor pode dar um exemplo? Claro, óbvio. Vamos lá. Eu estou dizendo que o preço de um serviço, de acordo com a tabela SINAP, está me dizendo que para eu fazer o fornecimento e instalação de uma porta semi-oca, com kit e tudo, ele está me dizendo aqui, de acordo com o SINAP, que aqui no Maranhão é R$ 850, certo? Esse é o preço de referência da administração pública. Se você chega, é R$ 850, guarda esse número. Se você chega no dia da licitação e você chega com a sua planilha, onde o valor ele vai me bater ali R$ 851, isso é sobrepreço, significa dizer que está acima, certo? Da mesma maneira, digamos que o preço da porta é R$ 850, de acordo com o SINAP, só que eu, bonitão, que sou, o engenheiro orçamentista, boto 851. Se eu coloquei esse 851, isso é sobrepreço. Ah, professor, mas só é R$ 1. Vai falar de R$ 1 pro TCU. Faz uma diferença de R$ 1 pro TCU que tu vai ver o que vai dar para ti. Ah, professor, então quer dizer que o sobrepreço é isso. É só isso. É só isso. E o global ocorre quando o preço global da obra, contratado ou não, ele está injustificadamente acima do orçamento paradigma. Ah, digamos que, sei lá, eu tenho a minha tabela SINAP lá. E aí eu deveria utilizar a tabela SINAP como preferência, de acordo com o que está previsto aí na Lei 14.133 e tal, salvo devidas exceções. Aí eu pego, não uso o preço SINAP e vou usar o preço do meu banco de dados aqui do meu estado. O Maranhão, infelizmente, não tem, ou se tem, está desatualizado desde 2014, se eu não estou enganado. E aí, você utiliza outro preço. Ah, é outro banco, é outro banco. Só que, no frigir dos ovos, ao somar tudo, eu tive um sobrepreço global, ou seja, o meu preço global da obra ele ficou acima do orçamento paradigma, digamos assim, do que eu faria ali com a tabela SINAP. Ou uma planilha de um concorrente, uma licitação, que vai ter os valores acima do que foi assado pela administração pública. Então você está com um sobrepreço, certo? Então basicamente é isso. Um caso recorrente e que às vezes acontece é quando você pega preço do SINAP, só que na prática, no dia a dia ali, você vê que os preços do SINAP eles estão acima. Vou dar um exemplo. Lembro bem de um colega que contou uma vez lá no Piauí, quando a gente estudava lá, que um preço de bloquete estava, vou chutar um valor aqui, R$ 100 o preço de unidade de bloquete lá. R$ 100 de acordo com a tabela SINAP. Só que na prática, no campo, estava 10. O cara, ele sabia que era 10. Em vez de ajustar e justificar lá no processo de planejamento, ele não colocou os 10, ele colocou os 100 do SINAP. Mas ele sabia que era 10. E aí, nesse caso, poderia se dizer, ah, mas não completei o sobrepreço. Por quê? Porque o preço do SINAP era 100. Cara, mas tu agiu de má fé, tá? Aí já entra toda uma questão jurídica, mas não vamos entrar em detalhe. Fato é que sobrepreço é unitário quando o preço está acima. E global quando o preço total ali global está acima, tá? Então isso é o sobrepreço. Então, sobre o superfaturamento, como eu falei, são os danos causados, desculpa, são os danos causados ao erário logo após o contrato ser assinado ali e o pessoal começar a tocar o pau na obra ali. É isso. Então, ó, caracterizado pelo quê? Pelas medições de quantidades superiores às realmente executadas. O cara chega lá, aí ele está executando uma pavimentação de concreto. Concreto simples, ou uma malhazinha que foi colocada ali de 5 milímetros e tal, não sei o que, beleza. Aí o cara pega e ele executou 10 metros cúbicos.
Ele executou ali, sei lá, 2 metros cúbicos ali de pavimentação, de concreto. Aí o fiscal bonitão, gostosão, chega e diz, não, pá, tu é meu amigo, eu vou botar aqui que tu fez 3, ó. E aí, isso é superfaturamento. Eu estou pagando para uma quantidade superior a que de fato foi feita. Pela deficiência na execução de obras de serviço de engenharia, que resulte em diminuição da qualidade, vida útil ou segurança. Vou continuar com o exemplo aqui do concreto. O cara chegou e o FCK que estava projetado para ele fazer era de 25. Aí o cara pega e faz com um FCK de 20, ou então um FCK de 15, que foi comprovado por meio de laudo ali. Aí eu digo, não, mas tu é meu amigo, eu vou deixar passar o FCK de 15 que não dá nada. Isso é superfaturamento. Pagamento de obras, bens e serviços por preços manifestadamente superiores ao praticado pelo mercado. Olha só o que eu falei lá do exemplo do bloquete. Lá dizia que era R$100, só que em loco, de fato, no preço do mercado ali era 10. Aí, não, mas eu paguei o que está no Sinap, que é os 100. Meu amigo, mas o mercado era 10. Vê isso em alta escala, cara. Se você pegar aí, sei lá, 1.000 unidades dessas, a diferença de 100 para 10 multiplicado por 1.000 é gigantesca. Esse pagamento ele configura superfaturamento. Antes de pagar, quando está na história lá da idealização, quando está no papelzinho ali, isso é sobrepreço. Quando você paga, nesse caso, configura-se o quê? Superfaturamento, certo? A quebra do equilíbrio econômico-financeiro em desfavor da administração pública por meio da alteração de quantitativos, jogo de planilha. Esse jogo de planilha, isso aqui é quando o cara ele pega, ele vai dar descontos em itens. Ele dá um desconto bem grande em itens que ele sabe que não vai ter, por exemplo, um aditivo contratual, e ele dá um desconto bem miudinho, ou um desconto zero de itens, ou seja, não dá o desconto de itens que ele sabe que vai ser objeto de aditivo contratual. Cara, quando eu vou para o aditivo contratual, nesse caso, percebe-se que o cara agiu de má fé, e aí eu vou ter um aditivo contratual e a administração pública vai ter um equilíbrio econômico-financeiro em seu desfavor. Nesse caso, isso vai me configurar um superfaturamento, que é o famoso jogo de planilha. O TCU bate muito em cima disso aqui. Professor, se por acaso caísse uma discursiva perguntando qual a tática utilizada para combater jogo de planilha, seria adotar os critérios de julgamento nas licitações públicas como menor desconto. Nesse caso, ou com maior desconto, com maior desconto. O maior desconto ele vai aplicar um valor linear a todos os itens da planilha. É diferente do menor preço, tá? Então, como eu aplico a todos os itens da planilha, não tem como eu ter um jogo de planilha. Por quê? Porque eu não vou ter aquela quantidade ali isolada que vai me permitir um aditivo que vai causar um equilíbrio econômico-financeiro em desfavor da administração pública, certo? Prestem muita atenção nisso que eu acabei de falar, porque eu acho que é isso que a Sebrasp quer de vocês. Essa percepção, essa análise crítica, essa acurácia em relação ao que pode ser feito, principalmente por parte dos auditores. Você, meu futuro auditor do TCE Rio Grande do Norte, você tem que estar ligado nisso aqui, tá bom? Pela alteração de cláusulas financeiras gerando recebimentos contratuais antecipados, distorção de cronograma financeiro, prorrogação injustificada de prazo, com custos adicionais para a administração pública ou reajustamentos irregulares. Veja, foi pago algo que não deveria, cara. Foi pago algo que não deveria. Vou dar um exemplo. Uma obra foi programada para 3 meses e eu estou pagando a administração local da obra. Existe lá um acordo no TCU falando que a administração local ela deve ser paga proporcionalmente à execução da obra. Né? Agora, digamos que um doido qualquer não fez isso. Aí ele está pagando ali por mês. Ele não quer saber se foi proporcional à execução da obra, está pagando por mês. Aí, cara, a minha equipe toda, eu estou pagando, sei lá, 15 mil reais por mês. Ah, não tem nadinha, bora botar mais um mês aqui. A gente paga mais um mês aqui para a equipe, para a administração local. Meu irmão, não tinha necessidade. Você praticou mais um ato que configura o superfaturamento. Por quê? Porque isso trouxe custo adicional para a administração pública. Não é à toa que o TCU fez o que fez. Baixou o acordo dizendo, olha, a administração local, não interessa, ela vai ser paga proporcionalmente à evolução da obra, certo? Então é isso. Além disso, pessoal, a gente chega aqui na diferenciação entre contratação integrada e semi-integrada, e logo após a gente vai fazer uma análise disso aqui. Veja, note, perceba. A contratação integrada, ela vai ser o quê? Ela vai ser associada aos projetos básicos e também ao projeto executivo. Ou seja, a contratada,
ela vai desenvolver o projeto básico e vai desenvolver o projeto executivo. Ela é integrada, ela tem tudo, absolutamente tudo na integrada. Na semi-integrada, eu vou ter só o projeto executivo, certo? Já começa aí. Daí, eu vou ter aqui, ó, os regimes de execução. O artigo 46 da Lei 14.133 de 2021, ele vai me trazer os regimes de execução aí das minhas obras e serviços de engenharia, né? Eu vou ter empreitada por preço unitário, empreitada por preço global, a empreitada integral, contratação por tarefa, contratação integrada, contratação semi-integrada, fornecimento e prestação de serviço associado, certo? Aí depois ele diz o seguinte, ó, que o regime de execução tal, onde se inclui a contratação, aqui era para ser a integrada, semi-integrada e eu comi mosca, a contratação integrada e a semi-integrada, que é a 5 e 6, serão licitadas por preço global, olha só, por preço global, e vão adotar uma sistemática de medição e pagamento associado às etapas do cronograma físico-financeiro, as metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários. Professor, é texto demais, eu não quero saber de texto, eu quero saber na prática. Vamos lá para a prática. Pessoal, é o seguinte, para vocês entenderem com facilidade, o que significa dizer que algo vai ser feito por preço global ou que algo vai ser feito por preço unitário, é só associar a medição a etapas. Vamos lá. Quando eu digo que algo vai ser feito, o pagamento ali por preço global, significa dizer o seguinte, eu não vou estar medindo item por item do que foi feito na planilha, não. Eu vou estar fazendo a minha medição associada a marcos, ou milestones, como se chama aí a galera bilíngue. Quais são os marcos? Eu vou dizer o seguinte, meu irmãozinho, tu vai começar a tua obra, né? Na hora que tu terminar a sondagem, eu vou lá quando tu terminar a sondagem, eu vou medir se tu fez a sondagem. Só isso que eu vou fazer. Quando tu terminar a fundação, eu vou chegar lá e eu vou medir a fundação que tu fez. É aquela etapa. Eu não vou ficar indo lá para saber se tu fez todas as estacas, eu não vou indo lá para saber se tu fez todos os arremates. Não. Eu vou chegar lá quando tiver pronta aquela etapa e eu vou medir aquela etapa. Ah, quer dizer que tu só vai medir a pintura depois que eu finalizar a etapa de pintura. Exatamente. Eu não vou medir por preço unitário, ou seja, eu não vou chegar e ver quantos metros quadrados tu fez, não. Eu vou chegar e vou ver se tu fez a pintura. Quando se trata de por preço global, significa dizer isso. Eu vou fazer esse pagamento por etapas. Eu não vou fazer medindo. Ah, aqui na planilha estava dizendo que era para tu fazer 500 metros quadrados. Eu vou ver se tu fez 300, se tu fez 400. Não. Eu vou chegar e vou ver se tu pintou. É isso que vai ser feito. Tá? Então, quando eu venho para o texto, e o texto diz assim, ó, da lei, que a contratação integrada e a semi-integrada vai ser feita por preço global, significa dizer que a remuneração vai ser feita por etapas, ou seja, por meta de resultado, como eu falei. Eu vou chegar lá, quando terminar a fundação, eu vou medir a fundação. Quando terminar lá a cobertura, eu vou medir a cobertura. Quando terminar o sistema de impermeabilização, eu vou medir o sistema de impermeabilização. Foi feito, tá ok, pago. Aí é vedado, é proibido eu pagar por preço unitário a contratação integrada e semi-integrada. Então, aqui responde a nossa letra B da questão lá, tá? Ah, professor, então significa dizer que tanto a empreitada por preço global, quanto a empreitada integral, quanto a contratação por tarefa, quanto a contratação integrada, quanto a contratação semi-integrada, elas vão ser pagas por preço global. Vão ser licitadas por preço global? Exatamente. Então, só tem 2 itens dos nossos regimes de execução que não vão ser pagos ou não vão ser licitados por preço global, né? Que é o quê? Que, obviamente, é a empreitada por preço unitário, que geralmente essa vai estar associada à reforma, porque os itens são variáveis e a gente pode ter uma margem de erro grande demais. E fornecimento e prestação de serviço associado. Que o fornecimento e prestação de serviço associado, ela também pode ter uma margem para mais ou para menos muito grande. Não tem como eu ter uma precisão. Não tem como eu ter uma precisão como eu vou ter para o preço global. Tá? Então, professor, qual seria a forma mais fácil de eu decorar isso? Eu decorar quais os que não são preço global. Ou seja, a empreitada por preço unitário e o fornecimento e prestação de serviço associado. Eu decorando que a empreitada por preço global, ou por preço unitário, e que o fornecimento e prestação de serviço associado são licitados por preço unitário, então todos os demais regimes, por exclusão, são licitados por preço global, certo?
Decorem, aprendam, levem para a nossa querida discursiva, que isso aqui é o ouro da parada, tá? Aí, além disso, pessoal, a gente traz também aqui, ó, no nosso artigo 92, que ele fala assim: são necessárias em todos os contratos cláusulas que estabeleçam. Eu botei 3 pontinhos para a gente chegar lá no parágrafo 3º. Independentemente do prazo de duração, o contrato deverá conter cláusula que estabeleça o índice de reajustamento de preço, com data base vinculada à data do orçamento estimado. Chega a me arrepio de ler isso aqui, ó. Por quê? Porque lá na Lei 8666 não era assim que a banda tocava. Lá era ou a data do orçamento estimado ou a da proposta. Aqui não tem negócio de proposta. Aqui é a data do orçamento estimado por quem? Pela administração pública, certo? A data vinculada à data do orçamento estimado. E poderá ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade de mercado. Vou aproveitar para destrinchar um pouco sobre isso aqui. Pessoal, quando eu digo que independentemente da duração do prazo de duração do contrato, eu vou ter que ter esse índice de ajustamento, não importa se o meu contrato seja previsto para 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio, 1 mês, 20 dias, 5 dias, não importa o prazo. Eu vou ter que ter uma cláusula que estabeleça o reajustamento. E a data base vinculada para esse reajustamento é a data do orçamento estimado. Vou dar um exemplo. Digamos que eu estou elaborando um processo licitatório aqui, e aí eu coloquei a data SINAP de janeiro, ó, janeiro de 2026, um exemplo, janeiro de 2026. Só que essa licitação só vai rodar em dezembro. Perceba que de janeiro de 2026 para dezembro de 2026 já tem toda essa defasagem aí já. Aí, em janeiro, a licitação corre. A obra vai começar em março de 2027. Concorda comigo que o carinho que vai começar lá em março de 2027, nesse caso, ele já está perdendo 1 ano e 2 meses? Por quê? Janeiro, aí fevereiro e março. Então, não tem como eu dizer que é com base na data da proposta. Por quê? Esquece isso. A proposta foi em dezembro, já está com o quê? Com 11 meses, 12 meses de janeiro para lá. Então, é por isso que se coloca isso. Independentemente, cara, do prazo de duração do contrato, vai ter que ter uma cláusula de reajustamento, tá? E a data base é a data de elaboração do orçamento, ou seja, a data do orçamento estimado. Ah, professor, se eu usei o SINAP, sei lá, de janeiro de 2026, então a data é essa. Aí já entra algumas análises de TCU mais aprofundadas, mas a questão de concurso é a data do orçamento estimado, beleza? Professor, e esse destacado, que poderá ser estabelecido mais de um índice específico setorial? É isso mesmo, meu aluno. Digamos que o índice voltado ao concreto seja um, o índice voltado ao aço seja outro. Eu poderia utilizar esses 2 índices? Poderia utilizar. O índice específico ou setorial, de acordo com a realidade do mercado. Então, digamos que determinado índice ali, ele vai variar conforme o IPCA. Aí, digamos que outro vai variar de acordo com o INCC. Então, isso também já caiu muito em prova e você não vai errar. Você não vai errar, beleza? Pode ter mais de um índice específico setorial? Pode. Depende de quê? Da realidade do mercado dos respectivos insumos, tá bom? Não será permitido pagamento antecipado parcial ou total. Né? Aí, professor, quer dizer que a regra é isso. A regra é. Mas, como eu falei, tenha muito cuidado com essa história de sempre, toda vez. Não se admite exceção, isso não existe. A gente tem que ter muito cuidado em adotar isso como uma máxima. Então, veja, perceba o seguinte, ó, que a regra é que não pode. Mas aí vem o parágrafo 1º do artigo 145. A antecipação de pagamento somente será permitida se propiciar sensível economia de recursos ou se representar a condição indispensável para a obtenção do bem ou para a prestação do serviço. Sei lá, digamos que para eu botar esse elevador, eu vou precisar pagar a galera, e aí os caras estão aqui hoje, eles vão ter que fazer hoje. Se não for hoje, eles não fazem. E só existe essa mão de obra no Brasil, só vão estar daqui 6 meses aqui de novo. Estou dando um exemplo esdrúxulo, tá? Não leve isso em consideração que não aconteceu em lugar nenhum. Bom, bora pagar esse cara bem logo para ele fazer esse serviço. E aí é indispensável para obter esse bem, esse elevador funcionando semana que vem, porque o prédio já vai funcionar. Então, se ele for representar essa condição indispensável, poderá ser feito isso. Ele vai me propiciar sensível economia de recursos. Digamos que o cara me fez uma promoção. Se eu for comprar o saco de cimento lá, sei lá, o cara disse o seguinte, se vocês me fizerem isso aqui, esse serviço vai ser feito por R$100, mas se vocês pagarem agora, eu faço a 50. Digamos que em escala isso vai me dar uma economia gigantesca. Outro exemplo esdrúxulo que também não aconteceu em lugar nenhum.
Poderia acontecer, de acordo com o que está previsto aqui no normativo? Poderia. Mas há aqui uma coisa que eu acho que ninguém vai querer fazer, quem está ali colocando seu CPF no jogo, né? Que é o quê? Essa hipótese ela deverá ser previamente justificada no processo licitatório e expressamente prevista no edital, tá? Então, é isso, tá bom? Então, professor, quer dizer que eu posso antecipar um pagamento? Pode, mas há os condicionantes. O parágrafo 2º diz o seguinte: a administração pública poderá exigir a prestação de garantia adicional como uma condição para pagamento antecipado. E o parágrafo 3º diz que caso o objeto não seja executado no prazo, o valor antecipado vai ser devolvido. Lembra, ninguém dá pino na administração pública, ninguém. Pelo menos na administração pública séria. Ninguém dá pino. Não fez, meu amigo, tu não vai receber. Recebeu antecipado e não fez, tu vai devolver. Não existe. Pode ser 1 centavo. Esse valor vai voltar para a administração pública. Lembra, é dinheiro nosso. Meu, teu. Os contratos de serviço contínuo observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de reajustamento dos preços será isso aqui também cai muito, né? Cai demais, que é o quê? Eu vou ter aqui o reajustamento e a repactuação. Professor, por que se trouxe isso para a nossa revisão? Porque eu acho também que é de extrema importância. E vamos lá. Reajustamento em sentido estrito e repactuação. Então, veja. Nos contratos de serviço contínuo, observado o interregno mínimo de 1 ano, o critério de ajustamento será em sentido estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante a previsão de índices específicos ou setoriais. E a repactuação quando houver. Tá? Professor, dá exemplo, eu quero exemplo, não quero lei, eu quero exemplo. Vamos lá. Quando se trata de um serviço que vai ser prestado aí, como por exemplo a construção de uma escola. Nesse caso, a construção de escola, eu não vou ter predominantemente o regime de dedicação exclusiva de mão de obra, porque eu vou ter mão de obra, vou ter materiais, vou ter insumos, vou ter ferramentas, não é isso? O que de fato eu vou precisar daquele serviço é a escola pronta, né? Nesse caso, se for um contrato, por exemplo, de mão de obra, um contrato de manutenção predial também, é um contrato de manutenção predial, vou ter que ter esse serviço, vou ter que ter isso. É um contrato que não vou ter predominância de mão de obra ou exclusivamente a dedicação de mão de obra. Eu vou aplicar o reajustamento, que são nas nossas obras, tá? E reformas. Basicamente seria isso. A aplicação do índice pode ser específico ou setorial. Beleza? Beleza. Professor, e a repactuação? Nesse caso, eu vou ter a dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância. O professor pode dar exemplo? Posso dar exemplo. Qual é a dedicação exclusiva de mão de obra? Vigilância armada, um exemplo. Predominância de mão de obra, limpeza, manutenção, conservação predial. Nesse caso, eu vou ter que fazer uma repactuação, não um reajuste. Tá? Esses 2 exemplos eles são bem bacanas para você saber do que trata a repactuação. E como que é feito isso? Por meio da demonstração analítica da variação de custos. Às vezes o pessoal leva em consideração aí o sindicato que foi aplicado e tudo mais, mas não vem ao caso a gente fazer essa análise aqui. Fato é que, se eu não tiver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância, vai ser reajuste. Se eu tiver regime ali de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, como por exemplo vigilância armada, pessoal da limpeza e conservação, aí nesse caso vai ser repactuação, tá bom? Nos contratos de serviço de engenharia, sempre que compatível com o regime de execução, a medição vai ser mensal, certo? Sempre que compatível, a medição vai ser mensal. Então, vi uma questão, ontem mesmo eu vi uma questão dizendo que a medição ia ser anual. Que loucura! Como é que eu vou fazer uma medição anual? Isso não existe. Sempre que compatível com o regime de execução vai ser mensal. Lembra de salário, você recebe todo mês. Então, basicamente, todo mês a gente vai fazer essa medição também, beleza? Sempre que compatível. Aí, pessoal, a gente tratou aqui dos regimes de execução no artigo 46, certo? Aqui no artigo 28, a gente vai tratar das modalidades de licitação. Professor, por quê? Porque geralmente as questões da SEBRASP, elas fazem essa confusão entre regime de execução e modalidade de licitação. Tá? Além disso, a gente vai ter os critérios de julgamento, que são esses 3. Mas vamos aqui. Quais são as modalidades de licitação? A gente vai ter o pregão, concorrência, concurso, leilão, diálogo competitivo. Pregão, uma pequena pincelada, bens e serviços comuns, inclusive bens e serviços comuns de engenharia. Né?
Concorrência, bens e serviços que não são comuns, que são considerados especiais. Ah, concurso, eu vou estar associado aí a uma competição para que eu possa trazer algo que seja um conteúdo artístico, né? Basicamente isso, um conteúdo artístico. Por exemplo, eu vou fazer um concurso para uma maquete ou então para um projeto de algo revolucionário que eu quero para eu fazer um centro de distribuição na prefeitura de Cocalzinho, não sei de onde. Ah, eu vou fazer um concurso, eu vou ter ali uma competição de algo artístico que vai envolver ali uma criatividade e tudo mais. O leilão, o próprio nome já diz, que é o leilão. Eu vou fazer aí o leilão de determinados bens que podem ter sido apreendidos ou descarte da administração pública. E o diálogo competitivo. Isso aqui cai demais. E eu aposto nisso para discursivas. Discursivas de engenharia, que geralmente vão cair tratando sobre 14133. Sempre eu bato na tecla disso aqui. Professor, o que é um diálogo competitivo? A administração pública, ela sabe que ela quer fazer alguma coisa, só que ela não sabe o que é e nem como que vai fazer. Aí ela chama uma galera para se reunir e essa galera vai definir. Ai, desculpa. Essa galera vai se reunir e vão dialogar para chegar nesse objeto que a administração pública quer. Depois que eu identifico o que eu quero, aí é onde vai entrar o lance do julgamento, dos preços e tudo mais. Faz diálogo competitivo. Resumindo aí para vocês, é algo que a administração pública quer, mas ela não sabe o que é e nem como que vai fazer. Aí ela chama o pessoal, faz a reuniãozinha ali para chegar a definir o que vai ser feito e como que vai ser feito, certo? Essas são as modalidades. Diferente dos critérios dos regimes de execução, depois que eu faço a licitação, aí eu vou executar. Como que eu vou executar? Vai ser empreitada por preço, global? Vai ser uma contratação integrada? Vai ser semi-integrada? Modalidade de licitação está aqui no artigo 28. Aí depois eu chego nos critérios de julgamento da proposta. Lembra que eu falei para vocês que uma das técnicas aplicadas para evitar jogo de planilha é aplicar o maior desconto, porque eu aplico de forma linear todos os itens da planilha? É o julgamento da proposta. Ah, a administração pública fez aqui uma licitação e foi para o pregão. Beleza. Fiz um pregão para uma reforma, um exemplo, né? Que é um serviço, digamos que seja um serviço comum de engenharia. Aí eu fiz um pregão. Aí como é que vai ser esse critério de julgamento da proposta? Vai ser para o maior desconto. Opa! Quer dizer que quem me der o maior desconto vai levar? Vai levar. Tá, beleza. Qual foi o desconto que essa empresa aqui deu, essa concorrente? Ela deu de 25%. Tudo bem. Agora a gente vai. Qual vai ser o regime de execução? Vai ser por preço unitário? Ou vai ser por uma contratação, ou uma empreitada por preço global? Um exemplo, né? Ah, então quer dizer que eu tenho essa interconexão. Depois que eu seleciono a modalidade de licitação, aí eu vou para o julgamento da proposta. Depois do julgamento da proposta, eu vou para o regime de execução. É isso? É exatamente isso. Você não pode confundir modalidade de licitação com os critérios de julgamento com o regime de execução. Tá bom? Professor, e além disso, o que mais você nos traz aqui de boa para a gente poder revisar? Nada mais é do que os procedimentos auxiliares. Também não confunda isso aqui com modalidade, não confunda com regime de execução, nem julgamento de proposta. Os procedimentos auxiliares das licitações, que a gente tem aqui, eles são isso aqui, ó: credenciamento, pré-qualificação, procedimento de manifestação de interesse, sistema de registro de preço e registro cadastral. Se não estou enganado, credenciamento já caiu em discursiva da Sebrasp também, se eu não me engano foi na prova do... não sei se foi o TRT, STJ 2025, acho que foi 2025, tá? Então fique ligado e saiba a diferenciação disso aí, tá bom? Então, pessoal, da nossa questãozinha e da nossa revisão de 14.133/2021, a resposta é a letra C. A previsão de índice de reajustamento de preço no edital, ela é obrigatória, independentemente do prazo. Lembra do que o Goku falou? Não importa se é de um mês, um ano, 2 anos, um semestre, 3 meses, 20 dias. Vai ter que ter. Não adianta. Vai ter que ter. Certo? O índice de reajustamento de preço é obrigatório. É obrigatório. Mais uma vez, Sensei passa para avisar. Tô brincando, pessoal. A gente chega aqui em mais uma questão do TRT 10, e agora a gente vai tratar aqui sobre SINAP, encargos complementares e encargos sociais. Eu acho que é muito importante também, principalmente quando se trata de Sebrasp. A gente está tratando de Sebrasp. Vocês sabem que eu gosto. Talvez já perceberam que eu gosto da Sebrasp. E a gente vai tratar sobre isso aqui. Ó.
Essa é a questão TRT 10 2025, que diz o seguinte: em relação à metodologia adotada pelo SINAP, julguem o item a seguir. Os preços publicados pelo SINAP, eles não contemplam possíveis diferenças entre os preços praticados na capital e em outras regiões da mesma unidade federativa. Muito massa essa questão, muito boa essa questão, muito boa de revisar, e é muito interessante que você preste atenção nisso aqui, porque isso vai cair lá na sua prova. Não é só porque eu quero, não, é porque vai estar lá. E a gente vai aprender agora. Aprender não, né? Revisar, porque aprender vocês já aprenderam já. Pessoal, a coleta de preços, ela é realizada nas capitais. Veja, ela não é realizada nos interiores, ela é realizada nas capitais, tá? Já começa por aí, certo? E aí, ó, de modo que os valores publicados não representam necessariamente os preços praticados em outra região do estado. Exemplo aqui do Maranhão. Eu estou aqui em São Luís do Maranhão, na capital. Existem balsas que ficam no sul do Maranhão. Os preços aplicados ao SINAP no Maranhão são daqui de São Luís. Eles não são lá de Balsas. Então, o orçamentista que vai fazer uma obra para Balsas, ele tem que estar ligado nisso, tá? Tem que estar ligado nisso. A coleta de preços. É importante destacar o seguinte. Como a alteração que surgiu do decretozinho ali de 2013, que fala sobre os preços aplicados à administração pública, a alteração surgiu após o edital, eu não vou tratar nela nessa revisão, tá? Não vou tratar. Vou tratar da legislação que estava vigente ali na época do lançamento do edital, que é antes da alteração do decreto de 2013. Então, para todos os efeitos, antes que a galera comece a corrigir logo aí no YouTube aí embaixo, professor, mas houve uma alteração. Houve alteração, eu sei que houve. Mas para não confundir os colegas, eu resolvi não trazer sobre isso. Vou trazer o que estava previsto lá no edital, certo? Depois a gente pode fazer uma aula sobre isso, a gente pode trazer uma aula gratuita para vocês no YouTube, tratando sobre essa alteração do decreto. Se quiserem essa aula, é só comentar aí. Professor, eu quero uma aula que trata da atualização do decreto dos preços das obras públicas. Aí a gente vai fazer, tá bom? Mas vamos lá. Então, ó, nesse livro são utilizados alguns conceitos e métodos estabelecidos pelo IBGE para a coleta de preços. Lembra, quem faz a coleta de preços é o IBGE, né? De acordo com o decreto em 2023. Além disso, a Caixa Econômica Federal também pode coletar, com o nome Coletado Caixa. A gente vai ver isso mais um pouco na frente. Mas vamos seguir em frente. Os insumos do SINAP são organizados em famílias homogêneas. Exemplo, família de partilha para revestimento interno e externo, para quais é selecionado o insumo mais recorrente do mercado nacional, que é chamado de insumo representativo, sendo os demais da mesma família denominados representados, certo? Então, eu vou ter as famílias homogêneas, onde eu vou ter o preço de um insumo, que é o representativo, e os demais vão ser os representados. Isso aqui também já caiu em discursivo. Fique muito ligado. Quando o IBGE ele não dispõe de uma quantidade mínima de dados, é atribuído o preço de São Paulo, tá? Que é AS, o código AS, que aí fica o preço de São Paulo quando eu não tenho aquela quantidade mínima de dados ali para determinado estado. Isso já caiu aí dizendo que adota-se Brasília, que adota-se Rio de Janeiro. Não, adota-se São Paulo, tá? De acordo com o SINAP. O preço dos insumos representativos é coletado da família, lembra do coletado? Que é o representativo, que é aquele mais... E os demais insumos, eles são obtidos por meio de coeficiente de representatividade. Isso aqui é muito importante que você leve para a prova também. O que eu vou coletar de fato é o representativo. Professor, e os demais? Eu aplico ali um coeficiente e eu chego, né, nos demais, que é o coeficiente de representatividade, os quais indicam a proporção entre o preço do chefe da família, quem é o chefe da família? É o representativo, que é aquele que foi coletado, e os demais preços, que são os representados, ou seja, aqueles que são obtidos por meio de coeficiente de representatividade. É uma palavra bonita aí para a gente falar. Beleza, pessoal? O valor da mão de obra é pesquisado junto às construtoras ou entidades representantes das categorias profissionais. Olha, esses valores, como está bem destacado, ele é pesquisado junto com as construtoras ou os representantes das categorias. Não são considerados aí, ó, os custos de regime de empreitada ou terceirização. Não, é diretamente com a construtora ou com a entidade representante. Se lá na questão disser que considera regime de empreitada ou terceirização, tá errado. Outra coisa, que isso aqui cai demais e muita gente comete erro quando se trata de elaboração de orçamento de obra, é colocar um tal de um fator de perda. O cara está colocando ali que vai executar 100 metros quadrados ali
de revestimento, ele bota 1,1 no orçamento, porque tem a perda. Ele não pode, não deve fazer isso. Por quê, professor? Porque o SINAP, ele já leva em consideração essas perdas. E isso já caiu muito e cai muito na Sebrasp. Vocês vão ver que tem tabelinhas. Nessas tabelinhas lá, quando eu tenho uma composição de preço unitário, já está assim, ó, 1,1, 1,13, 1,15. Por quê? Porque ali já considera a perda. Se você faz isso no seu orçamento e coloca lá 1,1 no quantitativo, você está cometendo um sobrepreço, concorda comigo? E quando é pago, eu cometi o quê? Um superfaturamento, lembra? Então é isso. Ah, professor, quer dizer que o SINAP já leva em consideração as perdas? Já. Os coeficientes de composição do SINAP já levam em consideração as perdas inerentes aos processos construtivos. Portanto, o coeficiente é referente ao consumo total, o efetivo mais as perdas. Ah, professor, não sabia. Está sabendo agora. Sabia? Não sabia? Agora você está sabendo. Certo? Aí aqui, pessoal, a gente chega nos encargos complementares. Eu gosto muito dos encargos complementares porque muita gente confunde encargos complementares com encargos sociais. Professor, o que são encargos complementares? O que são os encargos sociais? Vamos descobrir agora, vamos revisar, vamos lembrar. Os encargos complementares, pessoal, eles estão associados à mão de obra, como alimentação, transporte, EPI, as ferramentas manuais, exames médicos obrigatórios, seguro de vida e custo de capacitação. A principal informação que eu queria que vocês levassem hoje aqui da nossa revisão é o seguinte: os valores decorrentes dessas obrigações, eles não variam proporcionalmente aos salários. Ou seja, os valores são iguais. Seja para o engenheiro, seja para o mestre de obra, seja para o pedreiro, o que for. Os valores não variam. Eles não são proporcionais ao salário. É o mesmo valor alimentação para todo mundo. Transporte também é para todo mundo, tá bom? Então, essa é a informação. E vamos definir aí, mais uma vez, o que são os encargos complementares. Os EPIs, transportes, alimentação, ferramentas, exames médicos e seguro de vida em grupo. Esses são os encargos complementares. Estão associados diretamente à mão de obra, ou seja, ao indivíduo que vai executar. É o indivíduo que vai usar o EPI. Presta atenção, presta atenção. É o indivíduo que vai usar o EPI, é o indivíduo que vai pegar o transporte, é o indivíduo que vai comer, que vai usar a ferramenta. É ele que vai usar, tá? Então, quem vai fazer o exame médico obrigatório? É ele. É o empregado. É ele que vai fazer isso. Já os encargos sociais, eles vão incidir em forma de percentual. De percentual, tá? Sobre a remuneração do trabalhador. Perceba, o EPI, ele vai ter um valor, né? Dependendo do EPI. O transporte, vou ter um valorzinho ali. A alimentação, vou ter um valor. A ferramenta, vai ser um valor para comprar a ferramenta. Já os encargos sociais, eles vão incidir em forma de quê? De percentual. Lembra? Então, eles incidem sobre a remuneração do trabalhador. Se é sobre a remuneração do trabalhador, significa dizer que ele é variável. Porque, digamos, o pedreiro ganha X, o engenheiro ganha 7X, o engenheiro sênior ganha 10X, sei lá. Então, vai variar em cima dessa remuneração, certo? E aí tem como origem a disposição de CLT, Constituição e tudo mais. Aqui, eu queria trazer para vocês a divisão dos 4 grupos que a gente tem, certo? A gente tem 4 grupos aqui. A gente tem 4 grupos de encargos sociais. A gente tem o grupo A, o grupo B, o grupo C e o grupo D. Isso também já caiu em discussível e cai muito nas provas objetivas. Então, pessoal, preste atenção aqui, vamos ficar ligados. O grupo A são os encargos sociais básicos, que eles vão estar associados aí aos direitos da legislação ou convenção coletiva de trabalho, tá? Então, eu vou ter aí, ó, o INSS, SESI, SENAI, INCRA, SEBRAE, salário e educação, seguro contra acidente de trabalho. É importante prestar atenção que o A7 que está disponível aqui, que é o seguro contra acidente de trabalho, é diferente do seguro de vida em grupo de encargos complementares, tá? Então, é seguro de acidente de trabalho. FGTS e o SICUNS, certo? Então, eu vou ter esses encargos sociais básicos. Ah, professor, quer dizer que o grupo A são os encargos sociais básicos. É a Previdência, como o INSS, não é? É o salário e educação, é o FGTS, é exatamente isso, certo? Professor, e o que são o grupo B? O grupo B são os encargos sociais que recebem incidência do grupo A e caracterizam por custo advindo da remuneração do trabalhador, ou seja, quando não há uma prestação de serviço de fato, ou seja, quando o cara não estava lá na obra trabalhando. Ah, quer dizer que o B é quando o cara não estava no canteiro? Digamos que sim.
Por exemplo, é o repouso semanal remunerado, que hoje geralmente é de domingo. São os feriados que ninguém foi trabalhar. É o auxílio enfermidade, quando o cara está ali de licença porque ele está doente. É o 13º salário que ele ganha. Ele ganhou, mas ele não estava de fato ali, né, no canteiro. A licença paternidade, que o cara estava em casa de boa. Cuidando do seu filho de boa, não. Estava cuidando do seu filho. É quando você tem aí as faltas justificadas, um atestado. É o dia que choveu. Opa, choveu, ó. E aí? Nesse caso, o cara não estava trabalhando de fato porque estava chovendo, né? Auxílio, acidente de trabalho, as férias gozadas e o salário maternidade. Ou seja, quando não houve a prestação do serviço de fato, mas mesmo assim o cara recebeu. Esse é o grupo B. Professor, e o grupo C? O grupo C, eles não recebem incidência do grupo A e são predominantemente indenizatórios, devido na ocasião de demissão do trabalhador. Aí eu vou ter aí, ó, o aviso prévio indenizado, o aviso prévio trabalhado, as férias indenizadas. Então, eles são predominantemente indenizatórios. Está relacionado ao cara quando ele pega o beco, a demissão do trabalhador, certo? E o grupo D é a reincidência de um grupo sobre o outro, é A sobre B, né? E por aí vai, certo? Então, professor, muito obrigado por esta revisãozinha que eu estava esquecendo que era o grupo C, que era ali o indenizatório. O grupo B, que é a prestação do serviço, que está associado à remuneração sem o serviço prestado de fato. E o A, que são os encargos sociais básicos. Vamos para cima, eu quero você gabaritando PNFL, tá? Então, pessoal, ó, os preços publicados pelo SINAP, eles não contemplam possíveis diferenças entre preços praticados na capital e em outras regiões? Contemplam não, somente os preços das capitais. Sensei mandando um abraço novamente. Siga-nos, @Sensei da Aprovação. Pessoal, e aí a gente chega aqui na nossa parte final, tá? A gente vai tratar agora aqui sobre as resoluções voltadas ao meio ambiente. Então, a gente vai pegar aqui a resolução CONAMA 237 de 87. Logo após, a gente vai pegar também a resolução CONAMA 001 de 86. E logo após a gente vai pegar aqui a parte que trata sobre os encargos, sobre a lei de crimes ambientais, tá? Lei de crimes ambientais, beleza? Então vamos lá, nessa parte eu não trouxe questões para a gente poder resolver, eu trouxe basicamente uma revisão teórica de fato, para que a gente possa chegar aqui naquilo que a gente precisa saber para a prova, certo? Para a nossa prova. Vamos lá. Quando se trata da resolução CONAMA 237, eu trato sobre licenciamento e licença. Então a primeira coisa é saber a diferença entre licença e licenciamento. A licença, ele é um ato administrativo, né? E o licenciamento é um procedimento administrativo, é isso? A licença é um ato e o licenciamento é um procedimento. Esse ato administrativo, que é a licença, vai ser dividido aqui basicamente em 3 tipos. Eu vou ter a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, certo? A licença prévia, ela é concedida na fase preliminar. Ali, geralmente, ela está associada à fase da licitação. Então, ela é concedida na fase preliminar, ela aprova a localização e a concepção do empreendimento e atesta a viabilidade ambiental. E aí ele atesta os requisitos básicos para próximas fases. O prazo, presta muita atenção aqui, meu aluno, minha aluna. Até 5 anos. Até 5 anos. Professor, quer dizer que pode ser menos? Pode, não tem problema. Até 5 anos a licença prévia. Eu gosto de decorar assim, ó, 5, 6 e 10. 5 anos prévia, 6 instalação e 10 a operação. Aí eu tiro ali o 10 menos 6, vai dar 4. Cor de doido, né? Mas vamos lá. Pego 10 menos 6, que dá 4. Eu fico entre 4 e 10 ali na operação. Mas vamos por parte. A licença para instalação, ela autoriza a instalação do empreendimento, como o próprio nome já diz. E aí, de acordo com as especificações dos planos, programas, projetos aprovados. Qual é o prazo? O que importa para a gente? Qual é o prazo? O nosso prazo é de até 6 anos. Como eu falei, prévia 5, instalação 6 e operação 10. 10 menos 6, 4. Vamos já chegar lá. A de operação, ela autoriza a operação da atividade do empreendimento. O prazo mínimo da operação é de 4 anos e o prazo máximo da operação é de 10 anos. Isso aqui também vai cair demais. Demais. Quem não vai cair é você em uma pegadinha, né? Porque você vai acertar, certo? Então a gente tem aí, ó, mais uma vez, um resuminho aqui. Prazo preliminar, requisitos básicos, a licença prévia, a validade máxima de 5 anos. Instalação, validade máxima de 6 anos. E operação, validade máxima de 10 anos, certo? Professor, o que é essa licença ambiental simplificada que o senhor trouxe aí?
Essa também já caiu em algumas vezes. Quando se trata de licença ambiental simplificada, que é a LAS, é uma única licença em uma única fase, que ela testa a viabilidade ambiental e ela já aprova tudo. A aprovação e a localização, autoriza a implementação, que é a licença de instalação, e a operação do empreendimento, tudo na lapada só. Então, existe essa licença ambiental simplificada. Preste atenção nisso. O artigo 14, ele diz que poderão ser estabelecidos prazos de análise diferenciados para cada modalidade de licença, seja de a prévia, instalação ou operação. Poderão ser estabelecidos prazos de análise diferenciados. Desde que o prazo máximo seja de 6 meses, a contar do ato de protocolar o requerimento, certo? Então, observado o prazo máximo de análise de 6 meses. Professor, esse prazo de análise de 6 meses, ele pode variar para mais? O máximo, ele pode. Quais são os casos? Quando houver aí caso de estudo de impacto ambiental ou de relatório de impacto ambiental, ou quando houver audiência pública. Aí, nesse caso, o prazo para análise ele passa para 12 meses. Ah, professor, então quer dizer que o prazo máximo de análise é de 6 meses em condições normais de temperatura e pressão. 6 meses de análise. Mas se houver EIA ou RIMA ou audiência pública, nesse caso, o prazo máximo aumenta para 12 meses. É isso? É isso. É exatamente isso. Tá? Presta muita atenção nesses prazos, que eles também são muito recorrentes nas cobranças das provas. Tá bom? Eu trouxe aqui o resuminho de novo. A fase de licitação, eu vou ter a licença prévia. No início das obras, instalação e a operação do empreendimento vai ser a licença de operação. Isso também já foi bem cobrado em questões. E é muito importante que você saiba disso aqui e relembre. Tá? Então, esse slide eu dupliquei. E a gente chega agora aqui na resolução CONAMA 001 de 86. Eu chamo 001 de 86, não sei porquê, uma vez eu fui estudar essa resolução e estava assim 001. E eu decorei 001 e até hoje eu chamo 001. Mas na verdade é a resolução CONAMA 1 de 86. Tá? E aí ela vai tratar aqui, ó, considerar o impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causadas por qualquer forma de matéria ou energia, resultante de atividades humanas que afetam a saúde, a segurança, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do ambiente e a qualidade dos recursos ambientais, certo? Então, essa aí é a nossa primeira análise do artigo aí da resolução 001 de 86. Isso aqui, para mim, na minha humilde opinião, esses 3 próximos slides são o ouro da resolução CONAMA 001 de 86 para a Sebrasp. Dependerá da elaboração de estudo de impacto ambiental e RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como, quais são essas atividades? Estrada de rodagem de 2 ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minérios, aeroportos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, linha de transmissão de energia acima de 230 kV, obras hidráulicas com barragem acima de 10 MW, extração de combustíveis fósseis, extração de minério, aterros sanitários, usina de geração de eletricidade acima de 10 MW, aqui gosta de um 10, ó. 10 MW em obras hidráulicas em barragem, geração de eletricidade acima de 10 MW, complexo em unidades industriais e agroindustriais, distritos industriais e zonas estritamente industriais. Aí tem aqui, ó, exploração econômica de madeira ou de lenha em áreas acima de 100 hectares, projetos urbanísticos acima de 100 hectares. Depois eu tenho aqui, ó, qualquer atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos similares superior a 10 toneladas por dia e empreendimentos potencialmente lesivos ao patrimônio espeleológico nacional. Tá? Pessoal, não tem como estar falando de um por um, mas revejam isso no resumo de vocês. Tira um print dessa tela aqui, coloca aí no seu material de revisão, aí dá uma grifada, tá? Puxa aí uma coisa que vocês não estão lembrando, façam as anotações, que é muito importante levar isso para a prova, certo? Que isso eu diria que é a essência da resolução CONAMA 001 de 86, certo? Ah, professor, quer dizer que é ferrovia, aeroporto, gasoduto, oleoduto, o que mais? Cadê?
aterro sanitário, aí eu tenho aí, ó, combustíveis fósseis e barragem acima de 10 megawatts, é por aí, minha galera. Então é isso. Outra informação, correrão por conta do proponente, ou seja, o cara que quer fazer a obra, todas as despesas e custos referentes à realização do estudo de impacto ambiental, como a coleta e aquisição dos dados, trabalho de inspeção de campo, análise de laboratório, estudo técnico e científico, elaboração do RIMA, que é o relatório de impacto ambiental, e o fornecimento de pelo menos 5 cópias. Ou seja, o cara que está propondo o projeto é que vai ter que arcar com as custas. É ele que vai ter que arcar com as custas, não sou eu, a administração pública. É o cara que quer fazer o projeto. Ah, o cara quer construir um posto de gasolina. Ele vai ter que correr com todas essas custas aí por conta dele. Ele que vai ter que fazer o estudo, o RIMA, tudo é ele que vai fazer. E vai, né, fornecer pelo menos 5 cópias aqui para a administração pública analisar. Certo? Não esqueça. O EIA é o estudo de impacto ambiental, necessário aí para os casos de significativa degradação ambiental, e o RIMA, que são as conclusões do estudo de impacto ambiental, de forma objetiva, em linguagem acessível. Só lembrar, pessoal, o RIMA ele é o relatório do EIA. Se ele é um relatório, ele tem que ser uma linguagem objetiva, clara, concisa, em linguagem acessível para, no mínimo, alguém pegar ali, alguém que tenha um certo conhecimento, obviamente, e dizer, não, rapaz, eu entendi, e é isso, tá? Essa é a diferenciação do estudo de impacto ambiental para o relatório de impacto no meio ambiente, ou seja, relatório de impacto ambiental, tá certo? E aí, a gente chega aqui nos finalmente, que eu sei que vocês já não aguentam mais, que trata sobre a lei de crimes ambientais. Eu peguei os principais artigos que mais são cobrados aqui na Sebrasp para as questões de engenharia civil e trouxe para vocês para a gente revisar em conjunto, tá bom? Vamos lá. O artigo 3º fala que o seguinte, ó, as pessoas jurídicas serão responsabilizadas, as jurídicas, administrativa, civil e penalmente, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual. Ah, professor, se a questão disser que a pessoa jurídica não vai ser responsabilizada administrativa e civilmente, está errada. É administrativa, civil e penalmente. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, tá? Não exclui, autoras, coautoras ou o que for. Ah, professor, mais uma vez, a questão falou que a pessoa jurídica foi responsabilizada, a física não vai ser. Tá errado. Não adianta querer vir dar uma de malandro para cima da administração. Não exclui. Não exclui. Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos. Isso aqui cai muito também. Então perceba, o que está em vermelho é porque é muito chamativo. Note, veja que você precisa lembrar disso aqui para a sua prova. Pode ser desconsiderada a pessoa jurídica? Pode ser desconsiderada, sempre que a personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízo. Tá bom? Vamos lá, 3º e 4º vencido. 6º. Para imposição e gradação de penalidade, a autoridade competente ela pode observar, ou melhor, ela observará. Ó, preste atenção aqui, ó. A gravidade do fato, tá? A gravidade do fato, os antecedentes do infrator, certo? A situação econômica do infrator no caso de multa. Então, para a imposição e degradação da penalidade, ela vai observar a gravidade do fato, os antecedentes do infrator, a situação econômica do infrator no caso de multa. Tá? Aí o artigo 7 diz, as penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando? Ou seja, o cara não vai ficar preso. Ele só vai ser privado de direito, né? Não é isso? Quando? Quando tratar de crimes culposos ou aplicada a pena privativa de liberdade menor que 4 anos, crime culposo. Né? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado indicarem que a substituição seja eficiente para os efeitos de aprovação do crime. As penas restritivas de direito terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Professor, o que significa dizer isso aqui? Digamos que um cidadão foi condenado a ficar preso por 4 anos. A pena restritiva de direito, que vai substituir a pena privativa de liberdade, ela também vai ter 4 anos. Ela não vai ter 2 anos. É a mesma duração, tá bem? Ó? As penas restritivas de direitos terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Beleza? Se a questão trouxer uma coisa contrária a isso, você que assistiu essa revisão não vai errar. Tá? Professor, e quais são as penas restritivas de direito? Que vão ser substitutivas aí às privativas de liberdade? É a prestação de serviço à comunidade. O cara vai prestar serviço para a comunidade.
a interdição temporária de direito, o cara, não, sei lá, vai ficar proibido de pescar por tantos anos. Suspensão parcial ou total de atividade. A prestação pecuniária, o cara vai pagar um dinheirinho ali todo mês. Recolhimento domiciliar. Então, essas são as restritivas de direito. Aí o artigo 9º diz, a prestação de serviço à comunidade, na atribuição ao condenado de tarefa gratuita, junto a parques, jardins públicos e unidades de conservação, e no caso de dano a coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Tá? Aí a gente vem pro 14. Essa daqui cai demais. Demais. São circunstâncias que atenuam a pena. O que é atenuar a pena? É deixar ela mais leve, mais branda, né? O que atenua a pena? O baixo grau de instrução e escolaridade do agente. O cara não sabia que ele não podia tocar fogo ali num montezinho de, sei lá, o cara fez uma capina, aí ele pegou e foi tocar fogo ali naquele mato que sobrou. Ele não podia tocar fogo, e ele tocou, porque o cara não estudou, o cara não sabe, ele não tem a mínima noção. Nesse caso, a pena dele vai ser atenuada, né? O cara tem um baixo grau de instrução, ele só tem até o ensino fundamental menor. No meu tempo, eu estudava da 1ª à 8ª série, agora é do 1º ao 9º ano. O cara só estudou até o 2º ano, por exemplo. Tá? O arrependimento do infrator. O cara pegou, tacou o fogo, se arrependeu bem na metade. Ei, vou parar bem aqui, vou apagar o fogo. Ele se arrependeu. A comunicação prévia pelo agente do perigo iminente. O cara tocou fogo, sei lá, numa floresta aqui. Aí ele pega, viu a merda que ele fez, ele foi chamar o corpo de bombeiros, e o corpo de bombeiros chegou e foi lá para apagar o fogo. Então, ele comunicou previamente o perigo ali para a administração pública. Nesse caso, a autoridade é o corpo de bombeiros. E a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Então, sei lá, o cara vai e mostra, ó, foi bem ali que eu botei o fogo, comecei bem ali. Ele colaborou com os agentes. Nesse caso, todas essas circunstâncias, elas vão atenuar a pena do indivíduo, tá bom? E aí, pessoal, as penas, elas podem ser aplicadas isolada, cumulativa ou alternativamente às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no artigo 3º. Quais são as penas? Multa restritiva de direitos e aplicação e prestação de serviço à comunidade. Né? E as penas restritivas de direito da pessoa jurídica, quais são? Suspensão parcial ou total da atividade. Você não vai mais poder prestar esse serviço nessa cidade. Um exemplo. Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade. Rapaz, enquanto demorar esse tempo aqui, tu não vai poder continuar a tua obra. Tu não vai poder vender aqui em lugar tal. E a proibição de contratar com o poder público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações. Aqui, eu acho que pode doer muito para quem trabalha com licitações, não é? Para quem trabalha com licitações e contratos, certo? E aí, pessoal, assim, infelizmente, chegamos ao final da nossa revisão, tá? Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, essa nossa revisão foi focada mais na parte da revisão teórica. Muitas questões deixaram de ser trazidas, porque senão a revisão ficaria muito grande, não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é tentar chamar a atenção de vocês de forma didática para que vocês resgatem os conteúdos que já foram estudados, que já foram vistos, que já foram analisados e resolvidos várias e várias vezes em várias questões. Lembrando isso, o seguinte, no Sensei da Aprovação, a nossa metodologia de estudo e de ensino aos alunos está voltada ao estudo ativo. E o estudo ativo é um estudo onde o aluno faz a obtenção e a retenção do conhecimento por meio da sua produção, do seu próprio conteúdo. O nosso objetivo é que esse estudo seja o mais eficaz possível. Então, presume-se que a maioria dos alunos que estudaram para essa prova viram os conteúdos, estudaram, fizeram questões, viram quais os conteúdos que são mais prováveis de serem cobrados na prova. E na revisão de PNL não foi diferente. Eu espero que muitas questões da prova estejam aqui na nossa revisão. Vocês lembrem dos conceitos de SINAP, dos conceitos de encargos complementares, encargos sociais, resoluções CONAMA, a parte ali voltada às ferramentas de gerenciamento e controle de obras e também a parte ali de licitações e contratos, que eu acho que é de extrema importância, tá bom? Eu desejo uma excelente prova a todos, mantenham a calma, a tranquilidade e lembrem-se, estaremos aqui novamente para as revisões das próximas provas que teremos. Então, fiquem ligados no canal do Sensei da Aprovação, no nosso Instagram. E mais uma vez, eu desejo uma excelente prova a todos os colegas, tá bom? Valeu, um abraço, boa prova, sucesso, até mais.